Voltando, nós vamos para o nosso segundo caso, onde a gente tem agora reações irreversíveis a volume variável. E quando que a gente tem volume variável? Quando a nossa reação está na fase gasosa. E quando o nosso ΔV ele for diferente de zero. Então, a gente tem o número de mols do produto maior ou menor do que do reagente, nunca igual. Isso daqui não funciona para as reações na fase líquida, porque na fase líquida a gente tem o volume constante. Para esse caso 2, nós temos três possibilidades de reação. A primeira é quando a gente tem um único reagente formando dois ou mais produtos. Então, nós vamos ter expansão de volume. O segundo caso é quando a gente tem dois ou mais reagentes produzindo um único produto ou menos do que a quantidade de reagente. E nós vamos ter uma contração de volume. E no terceiro caso, nós temos um único reagente, só que agora dois dele produzindo um único produto, que nós vamos ter uma contração de volume. Existem N possibilidades, mas nós vamos estudar essas três como casos específicos para ter a solução pronta. Vamos começar então com uma reação irreversível de primeira ordem. Nós vamos considerar a expansão já na velocidade, porque aqui, ó, o nosso CA, ele não é constante. O nosso CA ele vai variar com a expansão do volume. Então, para a gente poder colocar CA0 menos XA, nós precisamos considerar essa parte da expansão ou contração do volume. Nós vamos fazer os cálculos, a princípio, para uma temperatura constante. E para um reator tubular, nós vamos ter essa situação. Para um reator batelada, nós vamos ter essa situação. Agora, eles são diferentes. Quando a gente tinha volume constante, eles eram iguais. Agora não, eles são diferentes. E essa reação aqui, ó, essa equação pronta, não parece alguma coisa que vocês já viram? Não parece com volume constante? Pois é, no batelada não tem mudança, somente no tubular contínuo. Vamos agora para uma reação irreversível de segunda ordem. Nós temos dois casos. Esse primeiro com contração de volume e esse segundo também com contração de volume. A nossa cinética fica dessa maneira aqui. Lembrando que o M é CB sobre CA0 e a expansão ou contração está considerada aqui. Nesse caso, ao quadrado, porque nós temos dois reagentes, ou esse aqui é o quadrado. Mas, professora, e quando isso não acontecer? Quando a gente só tiver um reagente, o M vai ser igual a 1. E o M sendo igual a 1, nós vamos ter 1 menos XA ao quadrado, tudo igual. Se a concentração for igual de A e B, ou se só tiver um reagente, nós temos o M igual a 1. Só que para a gente poder estudar a nossa equação pronta, nós vamos estudar esse primeiro caso aqui. Nós vamos considerar a temperatura constante e A igual a B, que vai ser igual a 1, que são os nossos coeficientes estequiométricos. Para o reator tubular, nós temos esta equação quando M for maior do que 1 e esta equação quando M for igual a 1. Então, aqui eu peço que vocês copiem com cuidado, porque nós vamos utilizar bastante esses dois casos. E quando nós estivermos falando de batelada, nós vamos ter esta equação por M maior do que 1 e esta equação quando M for igual a 1. De novo, diferente do tubular para volume variável. E se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, vocês vão ver que é igual para quando não tem variação de volume. De novo, batelada não sofreu influência. Daqui, a gente tira uma coisa muito importante. Para o reator batelada, a equação é sempre a volume constante. Lá em reatores, vai ser deduzido isso para vocês, mas agora a gente vai utilizar isso como verdade, tá bom? Bom, essa então é a matéria de hoje. Espero vocês na aula. O que foi? Vocês estão esperando o poema? É claro que vai ter. Sentido da vida. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. Cora Coralina.
Espero que vocês tenham gostado e até mais tarde na aula.